Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô. Antes de começar o vídeo, vim dar alguns avisos, tá? Primeiro aviso é que eu criei um Instagram para o canal Caderno de Tarô. Eu vou deixar o link do Insta aqui embaixo. Se inscrevam para dar uma força. Se você quiser trocar alguma leitura, se você quiser que eu realize uma leitura para você, tá? A gente combina os valores lá no Instagram, se assim te interessar. Se não, só me acompanha mesmo. Eu tô postando algumas leituras que eu faço pra mim, algumas leituras que eu faço pra outras pessoas, né? E eu coloco alguns tarôs lá bem diferentões. Quem sabe aí inspira vocês que estão iniciando, tá? Nesse meio tão bonito que é o tarô. Recado dado, hoje eu vou ensinar um método de leitura que chama Peladan. Eu vou usar esse deck aqui, é o tarô de Rider-Waite, tá? Então, Rider-Waite Smith. O meu tarô, eu mostrei já pra vocês, esse é um tarô de estudo que eu tenho. Eu pintei as bordas, tá? Porque ele é velhinho. Então, as bordas, conforme você vai manuseando, você vai dando pra outra pessoa cortar, embaralhar, enfim, ela fica um pouquinho suja. Tentei limpar, aí como o fundo era preto, né, a tarotagem, o verso do tarô é preto, eu achei que ficou bem estiloso pintar as bordas dele, tá? Então esse aqui é um deck bem legal, é um deck baratinho, tem opção dele só com a caixinha, tem a caixinha com o livro, tem uns decks importados que são um pouco mais caros, mas é um deck acessível e é o deck que eu recomendo para iniciantes. Então, antes de começar, tá, eu quero fazer umas considerações. Esse método, ele pode ser chamado de cruz simples, tá? É um método de tiragem de 5 cartinhas e cada cartinha tem um significado. Eu vou ensinar um método que eu aprendi que se chama Peladan. O Peladan, ele é um pouquinho diferente da cruz simples. A disposição das cartas mudam, mas a estrutura é bem parecida, tá? Se você vê um vídeo com essa tiragem um pouco diferente, você pode ou considerar esse vídeo, ou considerar o meu vídeo, ou então criar uma tiragem sua, né? Pega um pouquinho de cada um e faz uma tiragem para você. Então, o Peladan, ele é criado, tá? Ele foi feito pelo Josephine Peladan, por isso que leva o sobrenome dele como homenagem. Você utiliza 5 cartas. Então, esse é meu deck. Você tem que fazer uma pergunta, preferencialmente uma pergunta mais objetiva para o tarô. Você mentaliza ela e você embaralha. Posso usar só arcanos maiores? Pode. Gente, é o que mais me perguntam. Inclusive, em várias jogadas que eu ensinei de 1, 2, 3 cartas, a gente só utiliza arcanos maiores. Posso usar todo o deck? Pode. Posso usar o método europeu, separar em 2 montes, arcanos maiores e arcanos menores? Aí você vai tirar 10 cartas, né? Cada casinha, 2 cartas. Pode também. Fique à vontade, se permita, tá? Deixe a sua intuição, né, aí aflorar. Então, você pode usar arcanos menores, arcanos maiores, você pode pegar um livrinho do lado para consultar nas suas primeiras jogadas, até você ter né, segurança no que está fazendo ali. Então, vou embaralhar meu deck, vou mentalizar a pergunta. O Peladan pode ser qualquer tipo de pergunta. Posso perguntar da vida financeira, posso perguntar da vida amorosa, posso perguntar do emprego, posso perguntar da minha vida pessoal, posso perguntar de saúde, eu posso perguntar de alguma conquista, se eu vou conseguir realizar um sonho de viagem ou de falar um idioma. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta, tá? E é uma jogada bem completinha, uma jogada muito legal. Aqui, vou fazer uma jogada hipotética, tá bom? Embaralhei o deck e a pergunta é uma amiga minha que ela perguntou como vai ficar o relacionamento dela. Ela estava namorando e deram um tempo. Então ela quer saber como vai ficar o relacionamento dela. Tudo bem? Daqui pra frente. O que vai ser esse relacionamento? Eles vão voltar, eles não vão voltar, o que pode acontecer? Essa é a pergunta. Tudo bem? Então eu embaralhei, eu vou cortar e eu vou mostrar a disposição das cartas, tá? Então essa aqui é a primeira carta. A primeira carta, ela vai mostrar o ponto positivo da situação, tudo bem? Carta número 1. A carta número 2, ela vai mostrar o ponto negativo da situação. Deixa eu deixar um pouquinho mais para baixo aqui minhas pedrinhas pro lado.
A carta número 3 aqui em cima, ela vai mostrar, tá? Uma ação, alguma coisa que você pode fazer, uma possibilidade. A carta número 4 é aqui embaixo, tá? Ela vai mostrar, deixa eu só afastar um pouquinho a câmera para vocês pegarem todas as cartinhas. A carta número 4 aqui, ela vai mostrar um acontecimento da sua escolha ali, da sua ação, tá? Um possível futuro, tá? Se você realizar essa ação, é um possível futuro. E a última carta, ela pode ser ou a síntese ou então a visão do consulente, tá? Como assim? Pode ser duas coisas numa carta só. Ela pode ser o resumo, tá? Ela pode reafirmar tudo aquilo que foi mostrado, ou então pode ver a visão do consulente. O consulente pode, só arrumar aqui, perdão. O consulente pode pensar direito e não querer voltar para a relação, por exemplo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira cartinha é o ponto positivo. Ponto positivo, se cair uma carta negativa, a gente vai usar o resultado contrário dela. Tem que ser o ponto positivo. O ponto negativo, a gente vai trabalhar com a sombra da carta. Se cair uma carta muito positiva aqui, a gente vai ter que considerar, tá, o ponto negativo. Caiu o sol. A gente considera o ponto negativo do sol, tá? Perda de vitalidade, excesso de confiança. Caiu aqui a carta do mundo, uma carta muito positiva. A gente considera, né, o resultado contrário da carta. Imaturidade, né, em busca de aprendizado, em busca de crescimento. Aqui, então, a carta número 1, a carta número 2, a carta número 3 é uma possível ação, tá? Que o consulente pode fazer, é uma possibilidade. A carta número 4 é o resultado dessa possibilidade. E a carta número 5 é a síntese ou então a visão do consulente. Vamos lá. Carta número 1 é um ponto positivo. Aqui a carta é o 4 de copas, mostra uma pessoa não aceitando tudo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, a luz atrapalhou. Então, o 4 de copas mostra sentimento. Vamos trabalhar somente com o ponto positivo dessa carta. Então, qual que é o sentimento dela, tá? A minha amiga, ela falou que ela terminou com o namorado, deu um tempo e quer saber se vai voltar. Ponto positivo, tá, dessa relação é que ela não aceita tudo. Ela lida com os sentimentos dela e ela se posiciona nessa relação. Ela não deixa, tá, o namorado impor tudo para ela. Ela não deixa o namorado decidir por ela. Ela sabe se decidir por si próprio, tá? Às vezes parece egoísmo dela, mas não é egoísmo. Ela tem uma opinião, ela sabe se posicionar na relação. Agora a gente vai ver um ponto negativo da pergunta que ela fez, né? Falando sobre a relação do namorado, se vai voltar ou não. Um ponto negativo é o 5 de espadas. O 5 de espadas, tá? Já é uma carta um pouco negativa aqui. Você meio que foi derrotado, tá? Então, um ponto negativo, essa carta representa discussões, representa conflitos, e um conflito que você geralmente está errado, ou geralmente você perde a discussão. Então, um ponto negativo aqui da relação é que eles estavam tendo muito conflitos, muitas discussões, muitas brigas, tá? É o que eu enxergo nessa carta. Possivelmente essas brigas estão relacionadas à posição dela, né? O namorado visualiza isso como egoísmo e decorrente disso tem alguns conflitos. A terceira carta é uma possível ação, tá? Então aqui é o 8 de paus. O 8 de paus fala de movimento, fala de trabalho. Uma possível ação né, se ela deu um tempo na relação, se ela deu, né, foi um tempo aí que deram, ela quer saber se vai voltar ou não. O 8 de paus fala que para ela voltar, tá, ela precisa trabalhar essa aceitação dela. Ela tem que ser um pouquinho mais aberta às posições
do namorado, ela precisa, né, ter um pouquinho de compreensão sobre o trabalho dele. A carta de paus mostra muito fogo, vontade, e eu sempre relaciono isso com o trabalho. Não sei porquê, nessa jogada eu vejo que às vezes o trabalho do namorado dela pode ter ocasionado algumas discussões. Então, o 8 de paus aqui mostra que ela tem que aceitar um pouquinho mais esse trabalho dele. Ela precisa também ter esse trabalho, essa movimentação dela para começar a entender um pouquinho o ponto de vista dele, né? Se ela quiser voltar. Então, essa carta aqui, a quarta carta, vai ser, tá? O que vai acontecer se ela tentar modificar isso, tá? É uma possibilidade, ela pode ou não. Nossa, se ela tentar modificar isso, se ela ficar entendendo o lado dele, aceitando tudo que ele fala, ela não vai viver um relacionamento feliz, tá? Então, ela tem que mudar a personalidade dela. Então, às vezes, esse mudar a personalidade pode comprometer a relação, tá? Pode comprometer até a autenticidade dela. Então, assim, vale a pena você mudar? Se você mudar, né, você vai acabar atraindo seus próprios princípios. Às vezes, tá, essa carta sempre cai quando a pessoa quer tentar, tá? O 10 de espadas cai quando a pessoa quer tentar mudar por conta de outra pessoa. Mas não é um mudar para melhorar, é mudar a ponto de você ser exatamente o que o outro quer que você seja. Tá? Isso é uma consequência. E aqui é uma síntese, um ponto de vista dela, tá? Aqui eu vou considerar que é a síntese, eu acho não, tá? O que eu vejo aqui, a carta do 4 de ouros mostra egoísmo, ó. A pessoa segurando tudo até com os pés e não dando nada. O que ocasionou esse término? Pode ser o egoísmo do namorado de tentar impor as coisas para essa pessoa. Então, ele é uma pessoa egoísta, só o ponto de vista dele que está certo. Ele precisa impor algumas coisas para essa mulher e ela, né, ele acha que ela é egoísta, mas na verdade não. A única forma deles voltarem é se ela começar a mudar, tá? Todo o seu, né, a sua personalidade, começar a aceitar mais as coisas, trabalhar para entender somente o lado dele e ele nada, tá? Ele nada aqui. E isso vai ocasionar o quê? Ela vai se sentir cansada, fadigada, derrotada. Ela vai perder a personalidade por conta de um homem. O conselho aqui que o tarô dá, tá? Que é egoísmo da parte dele. Um relacionamento precisa, tá? De doação das duas partes. As duas partes precisam abrir mão, as duas partes precisam crescer juntas, as duas partes precisam se entender. Não é só da parte dela, tá? Então, o término da relação, e foi mesmo, tá? Tenho certeza que foi por conta de briga, porque ela não aceita as posições dele e ele também não aceita as posições dela. E a única forma de voltar essa relação é ela mudar totalmente o caráter dela por conta de homem. Se ela fosse uma amiga muito próxima, eu falava assim: para de procurar macho, larga esse homem, não vale a pena voltar, você vai conseguir voltar? Aqui mostra que se você trabalhar, você vai voltar. Mas a que ponto? Vale a pena você ficar com uma pessoa e se sentir assim, derrotada, você ter que abrir mão de tudo, abrir mão da sua opinião, abrir mão da sua autenticidade por conta de uma pessoa? Até que ponto isso vale a pena? Tudo bem? Eu vou fazer uma outra jogadinha aqui, uma jogada hipotética. A pergunta é: o meu trabalho... Deixa eu pegar todo o deck, tá? A pergunta é: eu vou ter uma promoção no meu trabalho? Então essa é a pergunta. Vamos lá. Embaralhei, enquanto a gente baralha, a gente mentaliza e vou dispor as cartas, tá? A primeira carta é o ponto positivo, a segunda carta é o ponto negativo,
A terceira carta é uma possível ação, tá? É uma possibilidade. Você vai fazer ou não, é parte de você. A quarta carta é uma consequência dessa ação e a quinta carta é a síntese. É o método do Peladan. Gente, eu adoro jogar esse método porque ele é bem completinho. Você viu que você tem uma perspectiva de visão muito boa? Vamos lá. Primeira carta sobre a promoção. Ah, é uma carta positiva, meu trabalho é bom, eu tenho uma felicidade plena em exercer o meu trabalho, eu me sinto confiante, eu consigo fazer tudo, tá? O que eu me proponho a fazer no ambiente de trabalho. O lado negativo aqui o valete de paus, a gente vai pegar o lado negativo dele, pode ser um rival, tá? A carta de corte, ela pode representar pessoas ou situações. Aqui eu vejo uma rivalidade. Você pode estar tendo rivalidade com um rapaz jovem no trabalho. Essa rivalidade pode estar te desgastando. Apesar de que você gosta do seu trabalho, essa rivalidade pode estar te desgastando e pode comprometer a sua promoção. Agora a gente vai para a terceira carta, que é uma possível ação. Olha, o As de Espadas é o começo de uma ideia, tá? Uma possível ação que você pode fazer é ter um pensamento novo a respeito dessa rivalidade, é você tentar abandonar essa rivalidade e para conseguir a promoção você dar novas ideias para melhorar o processo de trabalho, melhorar relacionamentos, melhorar o ambiente ou fazer uma decoração nova. É uma ideia, e geralmente uma ideia simples, tá? Se você trabalha numa loja, você pode pensar em fazer uma decoração nova, ou de vocês combinarem de usar uma cor diferente em um dia da semana, ou fazer alguma campanha, ou mudar o uniforme. Então, uma nova ideia. Isso vai contribuir para a sua promoção, tá? Uma jogada hipotética. A consequência dessa ação, nossa, essa ação sua, aqui é o pendurado, tá? Ou enforcado. Só que o enforcado não é uma carta totalmente ruim. Ele manda você ter um ponto de vista diferente. A sua ideia pode não ser aceita de imediato, tá? Então aí tenha um ponto de vista diferente dessa ideia que você tem, mesmo se ela não for aceita, não leve para o pessoal e tente ter outra ideia, não deixe que isso te abale, tá bom? E aí a síntese, tá? A síntese é a Rainha de Espada. A Rainha de Espada é uma pessoa muito justa. Então aqui eu falaria que você conseguiria sim a sua promoção, porque você tem ideias, apesar de às vezes a nossa ideia não dar certo, tá? Eu quero mudar o uniforme da minha empresa, mas isso gera custo. Mas é uma ideia, mostra que você tem interesse. Eu quero aumentar o tempo de almoço, mas isso gera custo. Eu quero fazer uma decoração diferente, mas isso precisa de todo mundo trabalhando para essa decoração. Eu quero fazer mais reuniões para evitar rivalidade, para evitar desavenças, mas às vezes nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas a promoção virá sim, você será promovido no trabalho, mas aqui a rainha é uma pessoa muito justa, tá? A Rainha de Espada é uma pessoa sábia, ela pode representar a situação de você querer a promoção, mas ela fala para você tomar cuidado com a língua, tomar cuidado com aquilo que você verbaliza, tá? Então, não fique muito rivalizando com o seu rival no trabalho, não fique muito falando mal do seu trabalho, não fique muito aí, né, praguejando. Então, a rainha fala sim que a promoção virá, mas para isso você precisa, né, se controlar, né, ter um controle sobre suas emoções, sobre sua rivalidade, sobre suas palavras. Então esse foi um exemplo do Peladan. O Peladan, como é 5 cartas, se eu ficar dando muito exemplo, o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu posso vir futuramente dar novos exemplos de Peladan, tá, da jogada. Ou só com arcanos maiores, ou com o método europeu, que eu também estou utilizando ultimamente o método europeu. Vocês perceberam que às vezes não sai nenhum arcano maior na jogada? Essa última jogada saiu enforcado. Mas a primeira jogada não saiu nenhum arcano maior.
Isso é importante de se observar. O que isso pode significar? Mostra uma imaturidade na relação. Então a relação deles tem uma imaturidade porque não saiu nenhum arcano maior. Quando sai vários arcanos maiores, isso mostra maturidade. Aqui teve uma presença de um arcano maior, né, do enforcado. Então mostra que essa pessoa já está começando a ter maturidade sobre o seu emprego, sobre o seu trabalho. Ela já está começando a ter uma percepção diferenciada. Tanto que ela quer ter uma promoção no emprego. E isso é tão difícil hoje em dia, você querer crescer no seu ambiente de trabalho. Geralmente as pessoas, elas não querem crescer, elas querem procurar algo melhor, né? Elas não dão esse tempo. Então aqui eu vejo uma maturidade nessa jogada sobre a promoção de trabalho da pessoa. Pessoal, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa um gostei. Abraço, até mais. Tchau, tchau.